Irmãos, vamos fazer fica comigo assim, para a gente fazer uma viagem, a gente voltar lá para essa cidade aqui de Corinto, há 2000 anos atrás quase, que foi quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Imagina uma cidade que tem porto. Já visitou alguma cidade portuária? Tem lá os navios, né? Então é uma cidade que tem um certo movimento. Imagina uma cidade que era uma cidade altamente religiosa no sentido idólatra do termo. Eles eram muito idólatras. Se você se lembra, se você já leu Atos capítulo 17, Paulo entrou na cidade de Atenas. E diz a palavra que o espírito de Paulo começou a se angustiar. Paulo começou a se horrorizar porque ele viu a quantidade de altares, a quantidade de templos, a quantidade de ídolos espalhados pela cidade de Atenas. E Corinto era uma cidade muito parecida com Atenas. Lá tinha o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa do sexo. Na cidade de Corinto tinha aproximadamente 10.000 prostitutas culticas. O que é isso? As pessoas iam ao templo e ofereciam sacrifício a Afrodite e tinha uma prostituta para a pessoa ter relação com ela para acreditar que teriam fertilidade na vida. Então existia um modelo sexual de prostituição com o intuito de se obter fertilidade. Pederastia, sexo com crianças era uma coisa normal. No culto a Apolo, no culto a Baco. No culto a Baco as pessoas enchiam a cara para poder ver se ficavam mais sábias. Cultuando a Baco, eu quero cultuar o Deus da alegria, né? O Deus do prazer. Então elas iam e bebiam como uma forma de prestar culto a Baco. Então, imagine uma cidade que era uma cidade altamente religiosa, idólatra, pagã e imoral, altamente imoral. Era esse o contexto onde a igreja de Corinto estava. Como a Thaís ministrou na semana passada, a partir do capítulo 7, os irmãos de Corinto começam a escrever para Paulo fazendo perguntas. E eles fizeram perguntas, isso é a ministração da semana passada, fizeram perguntas com relação a casamento. Se era fácil divorciar, se deveria casar de novo, se deveria ficar solteiro. Enfim, essa foi a ministração da semana passada. Você entra lá no YouTube e assiste. Agora, eles estavam fazendo perguntas para Paulo com relação a comer carnes que fossem sacrificadas a ídolos. Na cultura judaica, toda pessoa que ia ao templo fazer oração, ela levava um sacrifício. Se ela não levasse, ela comprava lá no templo mesmo. Podia ser uma pombinha, podia ser um bode, podia ser um boi, mas aquele animal tinha que ser perfeito, tinha que ser um animal de qualidade para ser sacrificado. E isso não era estranho, né? Não era comum só ao modelo hebraico de adoração lá no Velho Testamento. Até os dias de Jesus, enquanto o templo estava de pé, eles faziam isso. Aqui em Corinto também era algo parecido, as pessoas levavam sacrifício aos templos. E aí, imagine como seria o templo então desse templo. Ele tinha um lugar onde o animal era abatido, né? Que era o sacrifício, e o animal precisava ser perfeito. E tinha um lugar que funcionava como uma espécie de restaurante, porque muito animal era abatido. Então, as pessoas às vezes as famílias que tinham oferecido sacrifício, já comiam a carne lá dentro do templo mesmo. Tinha um espaço, uma espécie de restaurante para as pessoas comerem a carne que estava sendo, o animal que tinha sido oferecido. Uma parte ficava para os sacerdotes que faziam o culto pagão. Então, ficava uma parte para os sacerdotes, outra família comia, né? Acontece que a entrada de carne era muito grande e eles não tinham sistema de refrigeração como nós temos hoje, né? Geladeira é uma coisa muito recente. Antigamente se deixava a carne na banha, não era assim, para tentar conservar o máximo possível. Então, se não tem um sistema de manter a carne durante muito tempo, o que vai acontecer com a carne? Ela vai perder, não é assim? Vai se perder a carne. Então a carne precisava ser vendida o mais rápido possível. E aqui em Corinto, tinha um grupo que achava que podia comer a carne, mesmo que ela tivesse sido sacrificada a ídolos, e outros diziam, não pode comer carne que foi sacrificada a ídolos. E não só havia essa discórdia, como também quem concordava de comer, julgava o irmão que não comia.
E o irmão que não comia julgava o irmão que comia a carne. E aí então eles escrevem para Paulo solucionar esse problema. E é uma bênção ter tido esse problema na igreja de Corinto, porque a aplicação disso resolve muitos problemas na nossa vida hoje. Porque aqui estabelece princípios para a nossa conduta cristã. Por isso o tema da mensagem, livres para amar, né? Então o que tem a ver a carne sacrificada com ídolos, o tempo que parece um açougue e ser livre para amar. Essa vai ser a diretriz, o caminho que Paulo vai nos dar aqui. Então vamos ler agora a palavra? Ser crente em Corinto era tribuloso, né? Não é muito diferente de ser crente em Unai, não. É quase a mesma coisa. Então, 8, a partir do versículo 1. Quanto à pergunta, vou ler na NVT. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho. Na sua versão, provavelmente está dizendo ensoberbece. Enquanto o amor fortalece. Na sua versão, talvez esteja dizendo edifica. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo. E que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E é somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. E sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você, que diz ter conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois eu não quero fazer meu irmão tropeçar. Amém? Do versículo 1 ao versículo 3. Então, comer carnes sacrificadas a ídolos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Os irmãos de Corinto, se vocês lembram das outras exposições, eles diziam assim, aqui, até o apóstolo Paulo lá no capítulo 1 elogia eles, que eles tinham sido enriquecidos em todo conhecimento e sabedoria. Em Corinto se buscava sabedoria, em Corinto se amava a filosofia, lá tinha campeonato de retórica para ver quem falava, declamava poemas de modo mais excelente, mais rimado, ou campeonato de teatro. Era um povo que buscava cultura de fato. E aí eles vieram para a igreja com essa mentalidade de ter na igreja simplesmente informação para deixá-los mais sábios. A sabedoria deles chegou a desprezar Paulo, porque Paulo, a vida do apóstolo Paulo, manifestava a cruz de Cristo. É impressionante, você olha para a vida que o apóstolo Paulo levou, o tipo de ministério, o caminho que ele percorreu, você vê a cruz de Cristo, você vê a cruz do Cordeiro que foi morto nos ombros do apóstolo Paulo o tempo todo.
Ele não teve uma vida de luxo, ele não teve uma vida de bonança, de gastança, ele carregou a cruz o tempo todo. Quando ele se converteu, o Espírito Santo avisou ele: onde você entrar, sabe o que te espera? Aplausos e holofotes. Falou para ele: onde você entrar, o que te espera são açoites e prisões. Ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava de dia e de noite. E ele falou: Senhor, por 3 vezes ele orou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Jesus falou: não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você e eu estamos passando por tribulação, lembre-se disso. Às vezes Deus não tira a tribulação, mas a graça dele está conosco, e a graça dele no meio dessa fraqueza vai se transformar em força de Deus em nós. Amém? Amém? De modo que às vezes alguém olha para a sua vida e fala assim: eu não sei como ele aguenta isso. Eu não sei como ela aguenta isso, e ainda está feliz, está alegre, está assoviando, está dando glória a Deus. É a graça de Deus na vida daquela pessoa. Amém? Uns confiam em carros, outros confiam em dinheiro, outros confiam em bens, em posses. Nós confiamos no nosso Deus. Nós nos gloriamos em Deus e nem em nada que seja bem material, porque tudo é passageiro. Hoje você pode ter muito, amanhã não tem nada. Hoje não tem nada, amanhã pode ter muito. A nossa confiança tem que ser inabalável unicamente em Deus. Amém? Então, eles diziam, aí o apóstolo Paulo fala assim: de fato, nesse sentido, quanto a ídolos, no que se trata de ídolos, todos vocês, todos nós, nos tornamos senhores do saber. Todos vocês têm PhD. Alguém aqui duvida que o ídolo nada é? O que é um ídolo? O que é um instrumento feito de barro? Aquilo não é nada. Se você chuta um ídolo, se ele cai no chão, ele se quebra. Ele não é nada. Ele não ouve, ele não vê, ele não cheira, ele não come. Não é assim? O que é um ídolo? O ídolo não é nada. Então, nesse sentido, todos eles eram senhores do saber. Eles entenderam que havia só um Deus e só um Senhor Jesus Cristo. E que os deuses não são deuses porque eles não existem. Só existe um único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus. Não existe um semideus. Não existe. E aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, às vezes alguns acreditam que tem deuses nos céus, não é? Porque para astronomia, e como era um povo pagão, está falhando. E como era um povo pagão, eles acreditavam que Marte era um deus, que Júpiter era outro deus, que a lua era uma deusa, que o sol é um deus, que o mar tinha um deus. Eles acreditavam nisso, eles eram guiados por astronomia, e aí já tinha todo um sistema mitológico em cima disso, e eles acreditavam que eram deuses. Então eles tinham deuses nos céus e também senhores na terra. Mas quando entenderam, quando a mensagem do evangelho através do apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto, ele falou: opa, não existem mais deuses? Não existem deuses? Existe um único Deus verdadeiro, que é o Pai e é Jesus Cristo, seu Filho. Então não existem outros deuses. Perfeito isso aí? Então eles entenderam. Se não existem deuses, se não existem ídolos, eles nada são. E aí o que acontece? Lembra que a gente estava falando de carne ainda há pouco? Não é? Nesse assunto? Se você quisesse comprar uma carne de altíssima qualidade, é provável que você compraria a carne que tinha sido oferecida aos deuses. Porque o sacrifício, eles procuravam um sacrifício que fosse perfeito. Então, as carnes que chegavam para os açougues, as carnes que sobravam, que eram vendidas para os açougues, que a pessoa lá, você é dona de casa, está querendo fazer um churrasco no final de semana, chamar os irmãos da igreja, vamos assar aqui uma picanha, na hora que, aonde é que você chegava, a carne mais barata, provavelmente seriam as carnes que tinham sido apresentadas, oferecidas aos deuses, aos ídolos. E aí algumas pessoas falaram: a gente não pode comer carne. Outros diziam: o ídolo não existe, come a carne.
Dê graças a Deus e come a carne. E é essas questões que o apóstolo Paulo vai aqui do capítulo 8, 9 e 10, tratando com elas. Irmãos, o que me espanta, o que me dá admiração e me exorta e me edifica e me consola ao mesmo tempo, é a paciência do apóstolo Paulo. Porque ele vai chegar lá no capítulo 10 e falou assim, eu não permito, aí ele rasgou o verbo, não é para ir em templo pagão comer carne sacrificada a ídolo, ponto. Mas até chegar a esse ponto, ele vai construindo todo o entendimento, passo a passo. O apóstolo Paulo havia passado 1 ano e meio pregando todo dia na cidade de Corinto. Era o apóstolo Paulo. Não é o marmota do Júnior pregando uma vez aos domingos, não. Era o apóstolo Paulo pregando todo dia, durante 1 ano e meio. E olha a paciência que ele tem de responder questões como essas. Se ele fosse impaciente, brutão, ignorantão, colérico como era, ele fala, deixa de ser burro, não é para comer e pronto. Não, mas ele pacientemente vai fundamentando riquezas insondáveis de Cristo aqui para responder questões que um sim ou um não resolveria o problema. E nós evangélicos, eu já disse isso, nós somos viciados em pode ou não pode. Pode ir lá, pastor? Não pode ir lá, pastor? Pode beber? Não pode beber? Que é uma resposta simples e objetiva assim, para ir ou não ir. Mas só que acontece que nós temos uma consciência, nós somos seres com um espírito que é inteligente, e Deus não ignora que somos capazes de ter discernimento, inteligência, prudência, consciência, sabedoria. Não é verdade? Por isso a igreja, como a gente viu lá atrás aqui em Corinto também, ela funciona também como uma família e como uma escola muitas vezes. Porque discipulado é também ensino. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, já que vocês estão dizendo que sabem tudo, quem diz que sabe tudo ainda não aprendeu como deveria. Quando vocês falam que sabem tudo sobre deuses, sobre ídolos, é bem provável que vocês ainda não aprenderam como deveria. Porque o saber de vocês, o conhecimento de vocês, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, gerou soberba, gerou orgulho em vocês. E a imagem aqui para orgulho é um balão inflado, é vento. Cheio. E aí ele vai falar que o conhecimento, nesse sentido deles aqui, gera soberba. Já o amor faz o quê? Edifica, fortalece, enrobustece. Às vezes tem gente que, e todo mundo que se dedica a conhecer alguma coisa vai correr o risco da soberba. Por isso, existe um modelo de conhecimento cristão. E qual é o conhecimento cristão? Amor. A palavra amor pode colocar um hífen, tracinho, para alimentar na outra palavra. Conhecimento. Ou pode inverter também, dizer que o conhecimento cristão é amor. Porque se a pessoa conhece muito, mas não ama, o seu conhecimento não é nada. É de mentira. É falso. Assim como um balão cheio de vento, passa um alfinetinho perto dele para ver uma coisa. Bexiga, balão, né? Como é que vocês preferem? Bexiga ou balão? Pode escolher. Bexiga ou balão num calor, num sol desse, não aguenta não. Estoura. Não tem resistência. Então, a pessoa que está orgulhosa, está cheio de vento, ela quer o conhecimento dela para quê? Para se sentir superior aos outros. Assim como muita gente só quer dinheiro para quê? Para ser generoso com os irmãos, para ajudar na obra de Deus, para edificar a igreja. Não, ele precisa de dinheiro porque senão ele não se sente um zero à esquerda, senão ele se sente um nada. O dinheiro é para ele se sentir superior, é para ele se sentir alguém, é para ele ter uma identidade. Vocês estão entendendo? Já se o dinheiro em alguém que conhece a Deus, vai ser uma bênção, porque vai ser generoso. Vai ser generoso. Ele trabalha, ele constrói para ajudar outros. Não só para suprir a si mesmo, mas para ter com que ajudar a outros. Amém? Então, o conhecimento deles aqui era um conhecimento para quê?
para se sentir superior. A prova disso é que o conhecimento superior deles, com relação, eu posso comer a carne porque eu já sei que existe só um Deus, e esse Deus, os deuses não existem, então eu posso, aqui a gente não sabe se já tinha irmão indo no templo pagão para comer a carne lá, ou se o apóstolo Paulo lançou uma hipótese, mas observando o que a gente já tem visto, gente que dormia com a mulher do pai na igreja, não há de se duvidar disso. Aí você imagina, o irmão, você consegue lembrar como é que era mais ou menos um templo? Você entrava no templo, fazia o sacrifício, tinha lá o restaurantezinho com a bebida, já tinha as prostitutas para ter relação sexual, já tinha a molecada que era traga aos templos também, porque a pederastia era normal. Imagina que nojo, gente. Que lugar asqueroso e nojento. Vocês conseguem imaginar um lugar desse? Uma igreja onde as pessoas chegam para oferecer ali o seu sacrifício, encher a cara de cachaça e depois ter relação sexual com as prostitutas. Você consegue imaginar isso? Isso é um cabaré. Sim ou não? Não é uma igreja, não é um templo. Pois é, era isso que acontecia. Vocês estão entendendo? Agora, imagina um irmão que se converteu, saiu desse universo, saiu desse mundo. Aí um dia ele está passando num templo, porque os templos não eram fechados como a gente tem aqui hoje, não. Se pegar aí alguns estudos, eu podia até trazer mais uma hora dessa assim, para ver que ficavam umas pilastras, era visível aos outros. O irmão novo convertido saiu desse universo recentemente, ele passa na frente do templo, está lá aquele irmão da igreja que é um dos pregadores, é o sábio, tem célula, tem pequeno grupo, faz isso, faz aquilo outro, e está lá no restaurante do templo. Ele vai olhar e vai pensar assim, uai, como é que é isso? Não, eu acho que aquilo ali não pode. Vai colocar o irmão pequenininho na fé, começando agora nos primeiros passos, em crise, por isso começou a acontecer. Ou, o que espera esse irmão lá? Será que ele só bebeu um copo de vinho? Será com quantas prostitutas culticas ele ficou? Como é que foi a vida dele lá? E aí os sábios lá falam, isso não tem nada a ver. Pode comer, pode participar, porque os deuses não existem. Se eles não existem, a gente pode participar disso. Aí lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar assim, como é que você se senta à mesa do Senhor? Você participa da ceia do Senhor e depois você se assenta para comer na mesa dos demônios. Porque os deuses, os ídolos, não existem, mas demônios existem. E atrás de todo ídolo, de toda doutrina falsa, de todo ensinamento errado, existe um demônio. Tem uma igreja aqui na cidade que diz que se você tiver fé, ter relação sexual com o seu cônjuge, pensando que você vai ter um carro, que seu filho vai passar no vestibular, que você vai ter uma casa, essa fé na hora da relação sexual, imaginando, vai acontecer na sua vida. A pessoa prega isso aí no maior disfarçatez. O que tem atrás disso? Eu digo com todas as palavras, existem demônios. E se você pratica isso, você está traindo demônios para a sua vida. Você está dando lugar para o diabo operar no seu casamento. Entendeu? O apóstolo Paulo foi assim, irmãos. Eu não estou irritado, eu só estou colocando o tom da veracidade e do problema que é isso. Foi assim que o apóstolo Paulo ensinou lá em Timóteo. Atrás de todo ensino falso, atrás de todo mestre falso, existem demônios, doutrinas de demônios, que induzem os homens aos erros. Se alguém te prega a palavra, você vai observar que você vai ser empurrado para amar Jesus. Se alguém distorce a palavra de Deus, você não fala assim, Jesus, agora eu te amo. Eu perco a minha vida inteira por você, porque o critério de conversão é o seguinte, um morreu por todos, logo, todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Evidência de conversão. Eu morri para o mundo. Eu estou crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. Morreu o meu velho homem, escravo do pecado. É o princípio de conversão. Nós morremos para o pecado, nós vivemos para Deus. Então conversão é seguir e amar Jesus, ainda que você venha perder a sua própria vida. Entendeu? Hoje a gente às vezes não entende conversão, a gente quer agregar Jesus ao nosso modo de vida. A gente quer colocar, adaptar Jesus ao nosso próprio modo de vida. Jesus, o Evangelho de Deus, é selvagem demais. Ele não se adequa ao nosso modo de vida. Você precisa morrer e nascer de novo para entrar no reino de Deus. Amém. Entendeu? Não é verdade? Então, atrás de todo falso ensino tem demônios. E aí o irmão fraco passava lá no templo e via lá o irmão que se dizia sábio e forte comendo na mesa dos demônios. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui? Você não amou esse irmão, você foi uma pedra de tropeço para ele. E Jesus falou que é melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar no mar do que ser uma pedra de tropeço na vida dos pequeninos de Deus. Para servir de escândalo. E a imagem que o apóstolo Paulo vai mostrando aqui, Jesus diz que tem 2 caminhos só na vida. Você só pode seguir 2 caminhos. Não tem um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Não tem. Só tem 2 caminhos. Tem um caminho que é largo. Todo mundo pode entrar por ele. É um caminho de delícias. É um caminho de prazeres. O final dele é morte, é o inferno. Agora existe um outro caminho. Esse caminho é estreito. Não cabe nada na estreiteza do caminho de Deus que não seja amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não cabe um terceiro amor, um quarto amor, um quinto amor, um outro tipo de vida. É radical assim. É desse jeito. E Deus vai tendo misericórdia de nós e a gente vai entendendo isso cada vez mais. Então, esses irmãos aqui de Corinto, eles achavam que podia tudo. E aí o apóstolo Paulo vai colocando alguns princípios. Os que se chamavam de fortes, eles entenderam de fato, corretamente, a teologia deles, a doutrina deles, nesse sentido, estava corretíssima. Não existem outros deuses. Os deuses não são nada. Os ídolos não são nada. A teologia está correta. Há somente um Deus, há somente um Senhor. A teologia está corretíssima. Mas a conduta, a prática de vida, estava errada. Porque, irmãos, veja, essa fase que a gente está passando enquanto igreja, para mim tem sido maravilhoso. Em que sentido? Eu tenho entendido, ficado convicto com relação à igreja do Senhor Jesus, como nunca antes na minha vida. É uma convicção muito brutal, muito forte, muito consistente. Não existe nenhuma instituição que possa se comparar à igreja do Senhor Jesus. Não existe nada parecido no planeta Terra à igreja do Senhor Jesus, que Ele mesmo edifica. O vínculo de amor que deve ser construído entre os irmãos é uma coisa maravilhosa. A igreja pode curar você da sua falta de pai. A igreja pode curar você da sua falta de mãe. Talvez você não tenha tido uma mãe que prestasse na sua vida. Você pode encontrar 100 mães maravilhosas na igreja. Talvez você não tenha tido, ou talvez você tenha tido um pai brocochô. Você pode encontrar dentro da igreja centenas de pais. Aleluia. Talvez você tenha tido irmãos como os irmãos de José, traidores, ruins. Na igreja você pode encontrar irmãos, amigos que são mais chegados do que o seu irmão de sangue. É uma coisa impressionante a igreja. Aleluia. O vínculo, a comunidade do que é ser igreja. Deus tem que fazer mesmo uma metanoia, mudar a nossa cabeça completamente com relação à igreja. A igreja é tão central na comunidade. Quando você vai comprar um carro, você pensa na igreja. Quando você vai comprar uma casa, vai ficar longe demais da igreja ou vai ficar mais próximo da igreja.
A igreja é um lugar de serviço, de amor fraterno. Ela deve guiar, orientar também as nossas decisões nesse sentido, porque a igreja é um modelo do reino de Deus. E não estou falando se ela é grande, se ela é pequena, a gente deve orientar a nossa vida assim. Pela igreja do Senhor, entender o que é a igreja do Senhor. Cada vez mais. Então, a consciência do muito saber é como eu olho o meu irmão. Eu não penso em mim mesmo. É o mesmo princípio que a Thaís ministrou aqui na semana passada com relação ao casamento que o apóstolo Paulo ensinou. Você quer casar? Lembre-se, você vai casar não é para satisfazer a si mesmo, é para dar prazer ao seu marido ou à sua esposa. Você não deve casar visando o seu próprio prazer. Todo problema, toda treta que tem em casamento é por quê? Algum ego fica mais destacado. Aí fica eu, você, eu, você. Não é assim? Ó, só lá em casa, quando tem treta, que rola isso. Até que Jesus, muito pacientemente, nos lembra. E eu? Ah, é mesmo, né? Então perdão. Porque não é quem tem... Em casamento não é que se a Thaís tem razão, se eu tenho razão. A razão é de Cristo. Amém. Quem tem razão no casamento é sempre Cristo. Então se o seu casamento for dessa forma, o seu casamento vai ser um paraíso, vai ser uma maravilha, vai ser uma delícia. É um Éden, um jardim maravilhoso. Os dois disputando para ver quem dá mais prazer por outro. E aí os dois se tornam uma só carne, embaraça, entrelaça, naquelas maravilhas de amor, ó glórias. Não é assim? Porque é assim que se une. O mesmo princípio vale para a igreja. Eu tenho que pensar, não só em mim mesmo, eu tenho que pensar o tempo todo no meu irmão. Mas hoje, igreja, às vezes a gente tem uma mentalidade de self-service, de restaurante. O pastor e a liderança da igreja que se exploda e seja exemplo para lá. Eu não represento nada do lado de fora. Aí a igreja é fraca no evangelismo, é fraca no testemunho cristão. Por quê? Porque não se importa com o testemunho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo falou assim, se você fez o seu irmãozinho cair com seus conhecimentos superior e não pensou nele, se você fez isso, não foi contra ele só que você pecou, não. Foi contra Cristo. Não foi isso que ele disse? Se você faz seu irmão pecar, se você faz seu irmão mais fraco cair, se você fecha o caminho para ele, se você não serve de inspiração. Quer ver uma coisa? Será que se eu for lá entrevistar seus amigos, o meio que você vive, será que a sua vida de oração inspira eles? Não estou falando isso para te condenar, mas é para a gente pensar como a gente está testemunhando o nome do Senhor lá fora. Ou é só companheiro de reclamação, de golo ou de qualquer outra coisa. E nunca um testemunho vivo de Cristo. Se eu for lá dentro da sua casa perguntar para os seus filhos, se você está orando na cabeça deles e lendo a Bíblia com eles, será qual vai ser a resposta? Não é testemunho nem dentro de casa. Está vendo a seriedade, irmãos? O problema, aí a gente pensa que vir à igreja é frequentar e não é frequentar, é ser membro do corpo de Cristo. Não é esquentar a cadeira, é ser membro vivo do corpo de Cristo, é perceber que Cristo se move em você, é perceber que o Espírito de Deus se move em você, é perceber que você tem prazer na lei, na palavra de Deus. Não é para condenar, eu tenho certeza que seu coração não está condenado. Talvez se estiver errando, fala, Deus me perdoa aqui, e Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a nos corrigir, Deus está pronto a nos melhorar. Eu não estou colocando isso com empáfia não, sobre vocês, de jeito nenhum. Eu tenho que melhorar muito. Eu melhoro daqui, você melhora dali, a gente ajuda uma outra, a gente cresce. E estou aqui para isso também, não tem problema nenhum você chegar para mim e falar, eu estou tendo dificuldade de orar dentro da minha casa, você pode vir aqui 3 vezes por semana para orar comigo? Eu vou! E vou começar aí sem você me pedir. Tá bom?
Então a nossa vida não pode fazer o outro tropeçar. Porque imagine você pavimentar um caminho, o nome da igreja no começo, sem CNPJ, sem nada, a igreja se chamava O Caminho. Era assim que os irmãos chamavam a igreja, a comunidade, assim também era de fora, era chamado pelos de fora, aqueles do caminho. Aí a nossa vida pavimenta o caminho a Cristo ou fecha e macula a consciência do irmão? Quer ver uma coisa? Quando eu me converti, quando o Senhor me chamou, a minha vida era assim. Eu acordava bem cedinho, 6, 6:30. Trabalhava. Na hora que dava com muita ressaca, às vezes entre 8, 9, 10 horas da manhã, eu tinha que beber uma latinha de cerveja para poder dar uma calibrada na ressaca. Quando dava meio-dia e meio que eu ia almoçar, entrava na internet, assistia Globo Esporte, ficava sabendo tudo que tinha a respeito de esporte que estava se passando, para amolar os atleticanos e os flamenguistas de noite. Então trabalhava, aí na hora que ia dando 4:30, 5 horas, 5:30, boteco. E aí era comer torresmo, beber cerveja e falar de futebol. No boteco lá ninguém falava de mulher, não tinha assunto, era só futebol. Aí o boteco terminava cedo, 8, 9 horas da noite, já tinha ido, que aí ia para outras quebradeiras. E aí ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, 6:30 no outro dia, estava de pé de novo, morrendo de ressaca. Quando o Senhor me chamou, toda vez que eu assistia um jogo de futebol, eu lembrava do velho homem. E aquilo, não dá para continuar convivendo, porque tudo aquilo que eu vivi durante anos voltava de novo. O problema não é o futebol, mas era como a minha consciência estava. Então, para mim, assistir futebol era uma coisa que me lembrava de coisas que eu não gostaria de me lembrar. Vocês estão entendendo? Então, o que eu fiz? Eu parei de assistir futebol. E, em vez de, na hora de jogo, na hora que o Cruzeiro ia jogar, o que eu fazia? Eu ia orar, eu ia ler a Bíblia, ia me ocupar com coisas da igreja. Era isso que eu fazia. De modo que depois eu tentei voltar a acompanhar futebol, mas agora é que já não dá mais. Às vezes me esforço, até porque eu acho legal se meus meninos torcerem para um time, e enfim, eu não vejo pecado nenhum em acompanhar o futebol, ter um time para torcer, não vejo problema nenhum nisso, nenhum mesmo. Até o irmão Vilmar, que a gente pensava que ele era perfeito, o príncipe, não é, ele é atleticano. Né? Então, não vejo problema, mas aquilo me trazia lembranças. Então eu cortei o futebol. E hoje não dou conta de regressar. E é uma coisa que para mim não faz a menor falta. Não faz. Eu simplesmente não lembro que existe futebol. Então, mais ou menos a questão da carne que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se você come carne, você não vai ganhar nada. Se você deixar de comer, também você não perdeu nada. A carne em si é uma coitada, tadinha. Você não ficou mais virtuoso, menos virtuoso, porque comeu ou não comeu carne. Então lá na igreja de Corinto tinha um partido dos veganos e tinha um partido dos carnais, dos churrasqueiros. Né? Nós está mais para esse, né? Do churrasqueiro. Mas se você observou então que culturalmente tudo que estava envolvido no comer carne, se na hora que você chegasse na casa de alguém a pessoa falasse assim, essa carne aqui, a gente sacrificou ela a Afrodite. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, então não coma. Por questão de consciência, não coma. Você vai no açougue, você vai ficar perguntando, e aí, de onde veio essa carne? Vai lá no açougue, compra a carne, não amola o açougueiro, era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando na minha versão. Não amola o açougueiro, compra a carne e sai correndo do açougueiro antes que você fique sabendo de outras coisas. Viu lá aquela picanha bonita, pega ela e vaza. E dá graças a Deus e come. Porque se alguém chegar lá e falar, essa picanha foi entregue aqui pelo grupo das prostitutas culticas de Afrodite aqui no açougue, aí já não vai dar. Então o apóstolo Paulo fala com aqueles que ele considerava, o apóstolo Paulo aqui jogou no time dos fortes, ele concordou com os fortes em muita coisa, ele não
concordou com o tipo de conduta que eles tinham porque eles não tinham amor. Eles não se preocupavam com os outros irmãos. Eles não estavam vivendo para fortalecer os outros irmãos. E ele pega e mostra para os fracos que se eles comerem ou deixarem de comer, isso também não vai causar nenhuma alteração na vida deles. Lá no capítulo 10, ele vai condenar a ida ao templo. E se você lembrar lá no capítulo 4, 5, o que o apóstolo Paulo tratou? Isso quer dizer que o cristão é um alienado? Não. Jesus ele foi em festa e os fariseus ficaram loucos com Jesus. Por quê? Jesus ia na festa de publicano. Publicano era a mesma coisa que um gentil, um pecador. Jesus ia na festa do publicano e pior, Jesus bebia na festa do publicano. Então Jesus foi em festa. E aí quando eles vieram acusar Jesus, Jesus falou, opa, peraí. Observa o fruto na festa que eu vou. As pessoas lá são transformadas, porque a sabedoria é vista nos filhos dela. Jesus ia na festa, mas as pessoas eram transformadas. Se você for na festa, você vai transformar a festa ou a festa vai te transformar? Você vai com que intuito? Evangelístico? Eu fui uma vez numa festa de pé sujo, nem cheguei a entrar, quando eu era seminarista, já contei isso para vocês, né? Custei ter autorização, eu era seminarista na época, custei ter autorização no seminário, eu tinha sonhado que minha orelha estava cheia de brinco e eu estava evangelizando doidão. Então foi isso que eu fiz, enchi minha orelha de brinco, coloquei brinco nas duas orelhas e fui para a festa. Mas demorou tanto para chegar lá e conseguir autorização que o pessoal estava indo embora, aquelas festas de pé sujo mesmo. E aí encontrei com 2 carinhas lá e evangelizei os caras. Falei, e aí, meu irmão, como é que você tá, velho? Não sei o quê. Aí um dos caras olharam pra mim e falou assim, você tá doidão, hein, bicho? Falei, tô, meu irmão, tô doidão. Aí eu falei, o que você usou? Falei, tomei Shekinah, velho. Aí o cara falou assim, o que é isso? O que é Shekinah? Aí eu peguei e falei assim, agora eu não vou te dar não, mas amanhã, tal hora de manhã, se você for em tal endereço, eu te dou Shekinah lá. No outro dia de manhã, tá os 2 caras lá. A cara toda inchada, querendo rebater do dia anterior. E eu e meu amigo Tiago, que hoje é pastor da Lagoinha lá em Serquilho, a gente evangelizou os caras, pregou que o Shekinah era o evangelho, e durante o tempo que a gente estava pregando o evangelho para os caras começaram a falar em línguas. Aí um dos caras falou, meu irmão, que energia é essa, velho? Que energia é essa? O Espírito Santo veio sobre eles. Tiveram a vida transformada naquele mesmo dia. Então, com que intuito eu vou me parecer com o mundo? Ou ir às coisas do mundo? Eu tenho que ir em missão. Lá eu sou um representante de Cristo, continuo sendo um representante de Cristo. E o apóstolo Paulo falou assim, se a gente quiser deixar de conviver com o povo do mundo, então é melhor sair dele. Porque a gente precisa conviver com as pessoas do mundo. Entenderam? Se a igreja se fecha só em amizades dentro da igreja, a gente para de ser sal para o mundo. A gente precisa conviver com as pessoas do mundo, mas conviver de modo intencional. Você está em missão, representando o Senhor e o Evangelho ao conviver com a pessoa do mundo. E às vezes, nem sempre vai dar para pregar em palavras. Às vezes é em ação, é em atitude. Você vai com atitude, a pessoa vai se constrangendo, até que você tenha a oportunidade de falar. É igual no trabalho. Se você trabalhar bem no seu trabalho, você serve de testemunho lá dentro. Porque eu já ouvi muitos casos, o camarada é preguiçoso, faz tudo empurrando com a barriga, é um péssimo funcionário. E toda oportunidade que ele tem, ele fala de Jesus. Aí não, você está avacalhando com Jesus, velho. Trabalhe bem, porque na hora que você abrir a sua boca para falar de Jesus, ele vai falar, tá aí então, é por isso. Entendeu? Então, esse era o princípio do apóstolo Paulo. Nós somos livres, não é? Ele vai dizer lá em Gálatas que nós somos chamados para a liberdade que Cristo nos libertou. E a gente deve permanecer firme na nossa liberdade. Você é livre? Sim, você é livre. Livre para amar e não para exigir direitos. Irmãos, veja bem, que isso entre na sua cabeça, em nome de Jesus. Você tinha direito de Deus te amar? Você merecia o amor de Deus? Você merece o amor de Deus? Você merece? Existe alguma coisa que você possa fazer para merecer o amor de Deus? O que você pode fazer para merecer o amor de Deus? Pensa aí, eu não vou fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus.
Consegue imaginar alguma coisa? Será que se você orar mais, você vai merecer o amor de Deus? Se ler mais a Bíblia, se fizer mais jejum, se doar mais alimentos aos pobres, dar ajuda para os pobres, será que você fazendo assim, você vai merecer o amor de Deus? Deus vai te amar mais? Hã? Não existe nada, irmãos, que a gente possa fazer para merecer o amor de Deus. Nem oração, nem jejum, nem ler a Bíblia. Nada que eu e você façamos vai fazer Deus nos amar. Ele nos amou por causa do que Cristo fez por nós antes da fundação do mundo. Você entendeu? Que não é o nosso mérito. Ele decidiu nos amar. Ele não pediu conselho para ninguém. Eu vou amar a Ellen, vou amar o Pedro, vou amar o Eri, o Del. Eu decidi amar e não é dar conta de ninguém. Ele não merece. E aí, a gente era criminoso diante de Deus. O que Deus fez? Envia o amado Filho dele, a segunda pessoa da Trindade, para pagar a minha e a sua conta. Não existe nada que eu e você façamos, ou poderíamos fazer, para poder conseguir pagar a nossa dívida diante de Deus. Jesus Cristo que foi quem pagou lá na cruz do Calvário, com o seu sangue, o meu e o seu pecado. Então, que direito eu tinha para exigir alguma coisa diante de Deus? Direito nenhum. Eu só tinha dívida, eu só tinha maldição, eu só tinha pecado nas minhas costas eternamente. Ele vem e me ama de tal maneira, me perdoa dos meus pecados, me liberta da maldição, me abençoa com toda sorte de bênção, me torna livre. Me torna livre. Então, que direito eu tenho? Direito nenhum. Agora, que dever eu tenho? Eu tenho o dever de ser grato a Deus. Eu tenho o dever de ser grato a Deus. Você está entendendo qual é o seu dever e o meu dever? O nosso dever é o dever de agradecer a Deus porque Ele nos amou de tal maneira. E aí, usar esse dever, se responsabilizar com esse dever para quê? Para amar o mais fraco. E não para se sentir superior a Ele. Você está entendendo? Então qual é o meu dever de gratidão diante de Deus? Exigir direito? Ora, eu tenho toda a liberdade do mundo, eu pego aqui uma cerveja gelada e coloco ali na mureta da igreja. E bebo, sentado na mureta da igreja. Porque eu sou livre em Cristo Jesus? Tudo é lícito? Eu já entendi que a Bíblia não proíbe bebida, então eu bebo ali na mureta da igreja. E coloco um forrozão. Aquelas músicas de corno. Não é? Porque eu sou livre? E aí? O que vocês acham que ia acontecer? Hã? Ia ser notícia rapidinho na cidade. Que eu não me importava com os outros. Não é verdade? Esse irmão que está do seu lado aí, ou se não tem ninguém do lado, você tem uma responsabilidade diante de Deus para com ele. A sua vida não pode fazer ele esfriar na fé, não. A sua vida não pode deixar esse irmão aí tropeçar de jeito nenhum. A gente tem uma responsabilidade em oração, em testemunho, em ajuda, em generosidade, em disciplina, em exortação, em conselho, em amor, uns para com os outros. Nós somos a família de Deus. Se uma parte do corpo sofre, todo mundo sofre. Se uma parte do corpo precisa de ajuda, todo mundo se mobiliza. Não é assim? Eu sempre dou esse exemplo. Já bateu o dedinho mindinho na quina da porta? Você fica sabendo de partes do seu corpo que você nem imaginava que tinha, de tanta dor. Não é? Tudo se mobiliza em prol do dedinho. Mas o dedinho, tadinho, assim, parece tão pequenininho. Mas bate ele. Todo o corpo se mobiliza. Você já teve uma parte do seu corpo que está machucada? Se você observar, todo o sistema de defesa do seu corpo começa a proteger aquela parte que está machucada. Se a sua mão está machucada, a pessoa, você pode até na hora não estar lembrando que está com dor, mas na hora que você leva, que a pessoa vem com a mãozona assim, você já esconde a mão assim na mesma hora. Não é assim? Porque está todo o corpo em prol daquilo.
Da mesma forma deve ser com a igreja de Deus, da mesma forma deve ser conosco. Então, nós vamos usar a nossa liberdade, a sua vida é para edificar o irmão, é para servir de testemunho lá fora. A igreja não ficou conhecida no mundo porque ela era erudita, é porque tinha um monte de filósofo lá dentro, um monte de professor de grego. Não era por causa disso, era por causa do amor que eles tinham uns para com os outros. Para que a gente estuda a Bíblia? Para amar os irmãos, para ter a palavra de Deus na ponta da língua para o irmão, para ter como exortar, para ter como edificar, para ter como aconselhar. Eu não estudo a Bíblia só para mim mesmo, irmãos. Eu estudo a Bíblia para você. Entendeu? Se você, agora digamos que você não tenha necessariamente um chamado de púlpito. Você vai ser mecânico de oficina. Esse seu saber sobre mecânica de carro deve ser para amar a pessoa que tem um carro estragado e fazer um bom serviço para ela. Também é amor de Deus. Nossa, esse mecânico não me passou para trás. Eu fui num outro mecânico ali, ele falou que eu tinha que refazer o motor. Esse não, ele viu que o problema era uma pecinha pequenininha, trocou para mim e falou, nem esquenta a cabeça com os 10 reais que eu ia te cobrar não. Isso aí depois fica, você ganhou um cliente pro resto da sua vida. Ama aquele excomungado que está lá na sua frente, o seu cliente. Pessoa que bateu na sua frente, ama ela. Com o amor de Deus. Seja generoso com ela. Com aquela pessoa que você acha que é um demônio. Olha para aquela pessoa que parece um demônio. Fala, eu vou amar essa pessoa. Vou juntar brasa viva na cabeça dela. Ama aquela pessoa. Queira a salvação dela. Amém? E dentro de casa, use a sua liberdade. Tudo é lícito. Teve uma vez, eu também era seminarista. Foi uma disciplina maravilhosa que eles passaram no seminário. No seminário não estava tendo culto aos domingos. Eles obrigaram a gente a cultuar no domingo, a procurar uma igreja. A gente já estudava a Bíblia o dia inteiro, semana inteira, mas não estava indo no culto no domingo. Eles pegaram e obrigaram, vocês vão para o culto domingo. Domingo é dia do Senhor, é dia de culto. Isso também, sabe por que a gente não é adventista? A gente guarda o domingo, sabia disso? Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é um dia importante. Todos os outros dias você trabalha para o Senhor. O domingo, o seu trabalho é o Senhor. É acalmar o coração, fazer exame de consciência, ficar mais tranquilo. Mas o domingo da gente é uma loucura. É uma agitação. Marca tudo, esquece da igreja. Então obrigaram a gente a ir congregar no domingo. E aí as famílias que eu evangelizava eram um morro, pessoal muito pobre, muito pobre. E aí eles concordaram comigo que eles iam comigo para a igreja no domingo. E a primeira preocupação deles foi, a gente é muito simples. Os filhos da gente é muito simples, a gente é muito pobre. A gente é muito simples, você entendeu a simplicidade e humildade? Nenhuma necessária, não quer dizer. Mas as roupas não eram roupas chiques. Eram roupas pobres. Eu falei, não esquenta com isso. Na igreja ninguém vai olhar isso, ou pelo menos não deveria. Como é que eu fui buscá-los? Eu fui de chinela havaiana, camiseta cavada e bermuda. E eles ficaram com vergonha de mim. Porque eu estava desajeitado. Para não constrangê-los. Porque aí chegar lá na igreja, o pessoal até é bem vestido, mas esse aqui a gente está muito melhor do que ele. Servir ao Senhor às vezes não, deve ser imitar Jesus. Porque ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de escravo e morreu morte de cruz. Então a nossa vida, a nossa conduta, a nossa ética, o nosso agir, o nosso falar, não deve ser para se sentir ou para fazer ninguém pecar. Estou dizendo isso porque, às vezes, Deus pode te dar a condição de ter, assim,
andar nas ruas de ouro, lá de Dubai, de não sei o quê. Mas você lembra, você conheceu um irmãozinho da igreja que está passando por um momento difícil. Você não vai fazer uma postagem de ostentação, entendeu? Porque você lembra daquele irmãozinho que está passando um momento difícil. E isso talvez vai doer na consciência dele. Ah, mas então não tem que viver preocupado com os outros o tempo todo. Pelo menos com os da família da fé, você tem que fazer isso. Já viu alguém que de repente a vida do cara assim é um Zé Tele, assim, uma coisa violenta, um magnatazão. Aí você olha para o pai ou para a mãe dele, muitas vezes passa dificuldade. Já viu esse tipo de caso? Sim ou não? Já viu gente assim? Que deixa os de casa passar necessidade enquanto ele está vivendo muito? Tipo assim, a vida do sujeito não condiz com o tipo de vida que a mãe e o pai dele leva. Um camarada desse é pior do que o incrédulo. Então a gente precisa viver de tal forma que a gente se importa com o irmão. Que a gente não tortura a consciência do irmão. Isso é ser cristão. Vocês concordam comigo ou não? Agora, isso também, por outro lado, se você olha seu irmão prosperando e está passando dificuldade, não é para sentir inveja dele, é para orar por ele. Não é para querer o que ele tem, nem reclamar que ele está prosperando e ele é avarento, não. Não tem esse direito também, não. Eu falo, nossa, que bênção, fulano está indo embora, está decolando, deixa o fulano. Ora por ele, para Deus guardar o coração dele também. Entendeu? Porque a gente vive num país que a cultura dele é de mimimi, ela é a cultura de que... Uma vez eu conversei com uma pessoa e eu estava passando muita dificuldade, para variar, né? E aí eu indo embora e um coração angustiado pedindo por aquela pessoa. Porque ele reclamou tanto da vida para mim. Aí na medida que eu fui chegando em casa, eu fui lembrando dos meus problemas, que sim, esses eram problemas. Minha conta de energia estava cortada, eu tinha menino pequeno. Aí que eu fui lembrando dos meus problemas, eu falei, pai, o fulano tem lavoura, fulano tem loja, fulano isso, fulano aquilo, está fazendo negócio de milhões. E eu estou aqui sofrendo por ele. O sofrimento dele é imaginário, o meu é real. Porque a maioria das nossas reclamações, na hora que você vai pesar lá na balança, não é problema coisíssima nenhuma. Ai, eu tô com problema, é porque quebrei a unha, não tem aonde fazer a unha postiça. Não sei. Isso não é problema, não. Você perdeu, foi o dedo? Se perdeu o dedo, é problema. Sim ou não? Aí parece que o mundo acabou, trata o marido mal, trata os filhos mal, porque, ai, minha unha assim, apareceu uma estria, ai, aqui é estria. Isso não é problema. Bem-vindo ao mundo das rugas, das estrias e tudo mais. Tem condições de melhorar lá, fazer um trem lá que acaba com a estria? Faça, seja feliz, dá glória a Deus. Não é? Pode fazer? Faça. Mas não morra por causa disso. Entendeu? Pode fazer, viva bem. Que Deus nos dê sabedoria para viver bem nessa terra. Quanta coisa maravilhosa Deus colocou nesse nosso mundo. Quanta coisa maravilhosa Deus colocou no nosso Brasil. Quantas belezas, quantas riquezas. Dá para viver bem para a glória de Deus. Dá para usufruir desse mundo de Deus, feliz, alegre, com contentamento, dando glória a Deus. Dá para viver bem e não ser pedra de tropeço para o irmão também. Não é verdade? Então, às vezes a gente tem direito de muitas coisas. Vocês que têm filhos aí vão entender. Às vezes você quer muito comer um negócio assim. Eu não estou falando que está faltando alguma coisa, nem nada disso. Mas é porque às vezes, digamos, é o último pedaço de pizza. E você ainda está com fome. Mas um dos seus filhos levou a mão num pedaço de pizza. Você fala, como? Não é? Talvez você tivesse até mais direito que ele, porque você cansou muito mais, você trabalha muito mais, você se esforça muito mais, mas você abre mão do direito para ter aquela criatura com a barriga cheia. E às vezes o excomungado já comeu 3 pedaços de pizza. Não precisava mais. Mas você deixa ele comer, você abre mão do direito. Entendeu? Então vamos conduzir a nossa vida, vamos ficar em pé?
Que direito que de repente você tem e que você percebe Deus falando, menos. Tem uma vida assim como a gente cantou. Nós cristãos, às vezes, somos hipócritas demais. Porque às vezes a gente só é gogó. Como é que era o hino, Adailton? Que era consagrar todo o meu ser a ti, né? Desejamos, como é que é? Consagrar todo o nosso ser, a nossa vida inteira. Às vezes isso é uma mentira. Tá cantando só porque a canção tá rolando. Qual é a área da sua vida, meu irmão, minha irmã, que você precisa começar a abrir mão de direito? Todas as vezes que eu fui em uma empresa e eles pedindo para mim dar palestras, dar aula, fazer cursos sobre liderança, eu falei, bicho, se você pegar coisa sobre liderança, tem livro, tem coisa que não acaba mais, principalmente nos dias de hoje. Mas é muita coisa, muita coisa. Então eu simplifico. O que é ser líder? É ser pai e ser mãe. Isso é ser líder. Não resume? Porque foi o líder que Deus criou lá no jardim. Pai e mãe. Marido e mulher. Não é assim? E o exemplo do líder maior é morte de cruz. É não usar por usurpação os seus direitos. É se esvaziar dos seus direitos e se colocar a serviço do outro. Não é isso? O que é a vida de um pai ou de uma mãe? Se não ter aberto mão de noites e noites e noites de sono. Ter investido a própria vida naquele filho, sim ou não? E às vezes, você se dedica a ganhar dinheiro e perde sua família. Nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Então, a nossa vida cristã é ter mais ou menos esse mesmo tipo de maturidade. Se responsabilizar para ser um testemunho para as pessoas que estão à sua volta. No seu trabalho, dentro da sua casa. É bem provável que se você tem filhos, você é mãe, você é pai, lá dentro tem algumas criaturas que estão precisando de uma mãe e de um pai que ora. Se você é irmão, irmã, amigo, tem primo, provavelmente você tem parentes seus que estão sendo perdidos indo para o inferno e você não intercede pela vida deles. Você não tem um propósito de oração por eles. Ah, fulano está se perdendo, mas a gente só sabe reclamar e exigir que ele crie vergonha na cara, mas a gente não paga um preço de oração pela pessoa. Vou começar a interceder por ele. Ele não pode se perder. Eu preciso interceder mais por ele. De repente, lá no seu trabalho, você está vendo amigos seus de trabalho se perdendo e não é testemunho de vida para eles. E não inspira uma vida de oração. Talvez você tenha funcionários, ele precisa ver em você um tipo de patrão que busca a Deus. Não é errado você olhar para o seu funcionário e falar, eu oro por você, vamos orar aqui antes do comércio abrir, ora por eles. Você às vezes vai chegar para você e falar assim, ô chefe, ô chefa, ô xerife, ô patrão, ô patroa, estou passando por isso, por isso, por isso. Ah, mas funcionário é folgado, se eu der uma margenzinha, não é folgado não, irmão, ame as pessoas à sua volta, dê testemunho cristão. Ah, mas eu vou ter que gastar mais, perca dinheiro, mas não perca o evangelho. Em nome de Jesus. Ah, aqui no meu trabalho estão mandando eu mentir, estou fazendo aquilo outro. Eu faço tudo porque senão eu vou perder o dinheiro, vou perder meu salário. Perde o seu salário, mas não mente. Perde o trabalho. Não se amolde. Você vai ver que você vai ser virtuoso por isso. E Deus nunca vai deixar nada te faltar. Você pode passar dificuldade, mas Deus nunca vai deixar nada te faltar. É bíblico e eu testemunho isso com a minha vida. Eu disse um dia lá no grupo, eu não gosto muito de testemunho, porque às vezes o testemunho fica muito em foco quem está testemunhando. E testemunho não é doutrina. Não é porque o irmão recebeu uma oferta de R$1.000 que você também vai receber. Às vezes você recebe um trabalho pesado para ganhar R$1.000. Testemunho não é doutrina. O mesmo Deus que pode ter dado R$1.000 para o irmão, mandado uma oferta para o irmão, é o mesmo Deus que vai te dar o trabalho e a força para trabalhar.
Você entendeu? Então, por isso, às vezes, eu não gosto muito de falar, de ter testemunho por isso. Por esse motivo. Porque gera uma cultura que as pessoas querem achar que a vida do outro vai ser igual a uma dela. E não. Você tem que desenvolver sua fé diante de Deus, colocar sua fé nele e ter um relacionamento genuíno com ele. Tá entendendo? Mas eu testemunho na minha vida, é isso que eu estou dizendo para vocês. Amém?